Antes de começarmos, se você já se sentiu culpado por dizer não, se já se diminuiu para manter a paz, se já se perguntou por que fazer, o que é certo para si mesmo parece tão errado, este texto é para você. E se conteúdos como estes ressoam profundamente em você, inscreva-se no Empire of the Mind. Clique no botão, ative as notificações, porque nós vamos a lugares onde a maioria dos canais tem medo de ir. Agora, vamos lá. Existe um momento, e talvez você o conheça, em que você diz não pela primeira vez. Não aquele não que você aprendeu na infância, reativo e assustado. Não aquele que vem do cansaço ou da birra, mas um não, claro. Um não silencioso. Um não que surge de algum lugar tão profundo dentro de você que quase te surpreende quando sai da sua boca. E depois, você sente algo estranho. Algo que você não esperava. Você se sente culpado? Sim, isso é normal. Mas por baixo da culpa, se você persistir nela por tempo suficiente, você sente algo completamente diferente. Você se sente real. Carl Jung dedicou sua vida a tentar compreender o que significa tornar-se real. Ele chamou isso de individuação, o processo contínuo de se tornar quem você realmente é, em oposição a quem o mundo decidiu que você deveria ser. E em todos os seus anos de trabalho clínico, em todos os seus escritos, sonhos e visões, um tema ressurgia repetidamente. Você não pode se individuar sem separação. Você não pode se tornar você mesmo sem primeiro aprender onde você termina e onde tudo mais começa. Isso é o que um limite representa, espiritualmente falando. Não é uma parede, não é punição, não é egoísmo disfarçado de linguagem terapêutica. Um limite é a borda da sua alma. Jung nos apresentou um conceito que ele chamou de persona, da palavra latina para as máscaras usadas pelos atores no teatro grego antigo. A persona é a face que mostramos ao mundo e é necessária. Todos nós precisamos de uma. Você não pode entrar em uma entrevista de emprego, um jantar em família ou um primeiro encontro vestindo seu eu interior cru e sem filtros. A persona é uma adaptação social, é como funcionamos. Mas é aqui que a coisa complica. Muitos de nós deixamos de saber a diferença entre a máscara e o rosto por baixo dela. Sorrimos quando estamos sofrendo. Dizemos sim quando cada célula do nosso corpo grita não. Nos diminuímos, nos tornamos mais quietos, mais agradáveis não porque queremos, mas porque em algum momento, muito cedo, aprendemos que nosso verdadeiro eu era inconveniente, barulhento demais, carente demais, exagerado demais. E então o enterramos. Jung chamou esse eu enterrado de sombra tudo o que rejeitamos, reprimimos ou escondemos sobre nós mesmos. Nossa raiva, nosso desejo, nossa necessidade de solidão, nossa fome por mais do que nos foi dado. Não fazemos a sombra desaparecer ignorando-a. Apenas a tornamos inconsciente. E o que é inconsciente não desaparece, ele se esconde. Começa a comandar tudo por baixo do palco. É por isso que tantas pessoas que nunca estabeleceram limites se sentem inexplicavelmente exaustas, inexplicavelmente ressentidas, irritadas com as pessoas que amam, chorando sem saber por quê. A sombra está tentando falar e está dizendo: isso não é sustentável, isso não é você. Então, o que acontece espiritualmente quando você finalmente estabelece um limite? A primeira coisa que acontece é um confronto com a sombra. Quando você diz, não serei tratado dessa forma, você está talvez pela primeira vez tomando o partido do seu próprio eu oculto. Você está mergulhando na sombra e trazendo algo à luz. Sua dignidade, sua raiva, seu direito de existir em seus próprios termos. Isso não é confortável. Jung nunca prometeu conforto. Ele disse, e eu quero que você realmente ouça isso: não há como chegar à consciência sem dor.
Estabelecer um limite dói. Não porque seja errado, mas porque a parte de você que reprimiu a necessidade desse limite em primeiro lugar ainda está com medo. Ela se lembra do preço que você pagou por precisar de coisas. Ela se lembra da rejeição, da punição, da retirada do amor. E agora, aqui está você, precisando de algo novamente, em voz alta, publicamente. Isso exige uma coragem enorme, porque essencialmente você está dizendo ao seu sistema nervoso que foi condicionado a associar necessidade a perigo, que você vai ignorar seu sistema de alarme. Você vai confiar em algo mais profundo do que o medo. A segunda coisa que acontece quando você estabelece um limite é um encontro com o que Jung chamou de ânima e ânimos, os princípios feminino e masculino internos que vivem dentro de cada um de nós. A ânima, presente nos homens, carrega as qualidades de receptividade, sentimento, intuição e profundidade emocional. O ânimos, presente nas mulheres, carrega as qualidades de assertividade, vontade direcionada e autonomia. Quando alguém que tem sido infinitamente complacente, infinitamente generoso, infinitamente disponível, finalmente estabelece um limite, está ativando o lado subdesenvolvido de sua psique. A pessoa que viveu inteiramente em receptividade suave, descobre seu ânimos, uma voz interior de autoridade que diz: eu sou alguém que importa. A pessoa que viveu atrás da conquista e do controle, descobre sua ânima a permissão para ter necessidades emocionais sem vergonha. Em ambos os casos, o limite é um ato de integração. Você não está se tornando alguém novo. Você está se tornando mais plenamente quem você sempre foi, mas nunca se permitiu ser. Agora vamos falar sobre o que acontece com seus relacionamentos quando você estabelece um limite. Porque é aqui que as pessoas se assustam e, com razão, Jung compreendeu que não somos psiques isoladas. Existimos no que ele chamou de participação mística, uma espécie de fusão inconsciente entre as pessoas. Absorvemos as emoções uns dos outros. Carregamos as vidas não vividas uns dos outros. Desempenhamos papéis nos dramas psicológicos uns dos outros sem nunca concordar com o papel. Quando você não tem limites, você está infinitamente disponível para essas projeções. As pessoas depositam suas necessidades em você, suas ansiedades, suas expectativas, suas feridas, e você as absorve porque você não tem uma noção suficientemente clara de onde você termina e elas começam. Quando você estabelece um limite, você quebra o feitiço. E isso é vivenciado por algumas pessoas como uma espécie de violência psíquica. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque a fusão inconsciente foi rompida. A pessoa que estava usando sua disponibilidade para evitar a solidão, agora tem que lidar com a própria solidão. A pessoa que dependia do seu sim para regular a ansiedade, agora tem que enfrentar a própria ansiedade. É por isso que algumas pessoas reagem ao seu limite saudável com fúria, com manipulação emocional, com acusações. Elas não são necessariamente pessoas más. São simplesmente pessoas cujos inconscientes se sentiram no direito de ocupar seu espaço psíquico. E você acabou de silenciosamente, firmemente expulsá-las. Jung diria: esse é o trabalho delas, não o seu. A terceira e mais profunda coisa que acontece espiritualmente quando você estabelece um limite é um encontro com o que Jung chamou de si mesmo com S maiúsculo. Não o ego, não a persona, não a sombra. O si mesmo, a totalidade de quem você é, incluindo tudo o que é consciente e tudo o que ainda está se tornando consciente. Jung acreditava que o si mesmo era o centro organizador de toda a psique. Às vezes, ele falava dele em termos quase sagrados, como a imagem de Deus dentro da alma humana.
E aqui está a afirmação que quero fazer e quero defendê-la completamente. Todo limite genuíno que você estabelece é um ato de adoração ao si mesmo. Quando você diz, meu tempo importa, você está honrando o si mesmo. Quando você diz, não vou me diminuir para te deixar confortável, você está honrando o seu eu. Quando você diz, preciso descansar, preciso de espaço, preciso da verdade, você não está sendo egoísta. Você está sendo fiel à sua essência mais profunda. Jung escreveu que o objetivo da vida humana não era a felicidade, nem o sucesso, nem mesmo o amor no sentido convencional. O objetivo era a plenitude, a integração de todas as suas partes, a coragem de se apresentar como um ser humano completo, em vez de um fragmento selecionado e aceitável de si mesmo. Você não pode ser completo enquanto estiver infinitamente disponível para as necessidades de todos os outros e completamente indisponível para as suas próprias. Agora, quero falar diretamente com aqueles de vocês que foram criados em ambientes onde seus limites eram constantemente violados. Onde dizer não era recebido com punição, silêncio ou raiva. Onde suas necessidades eram tratadas como fardos. Onde o amor era condicional à sua submissão. Se esse é o seu caso, e suspeito que seja o caso de muitos de vocês que estão assistindo a isso, então, estabelecer um limite não é apenas desconfortável, pode ser extremamente doloroso. É como morrer. Porque no seu mundo infantil, quase foi assim. Jung trabalhou extensivamente com o que ele entendia como o arquétipo da criança ferida, a parte de nós congelada, em um momento de dor infantil, ainda operando com a lógica da sobrevivência, muito tempo depois do perigo ter passado. Para essa parte de você, estabelecer um limite dispara todos os alarmes. Ela sussurra: se eu precisar de algo, serei abandonado. Se eu disser não, serei punido. Se eu ocupar espaço, não sobreviverei. E o trabalho espiritual, o trabalho profundo, difícil e sagrado, é aprender a acolher essa criança com compaixão, enquanto simultaneamente se recusa a deixar que essa criança controle sua vida adulta. Você pode sentir medo e ainda assim estabelecer um limite. Você pode se sentir culpado e ainda assim estabelecer um limite. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim dizer: isso eu não permitirei. O medo e o limite podem coexistir. Na verdade, eles devem. Quero concluir com algo que Jung escreveu perto do fim de sua vida, em sua autobiografia, Memórias, Sonhos, Reflexões. Ele descreveu a longa, dolorosa e sinuosa jornada de sua própria individuação. Os sonhos, as perdas, os colapsos, as descobertas. E disse que os maiores problemas da vida são fundamentalmente insolúveis. Eles nunca podem ser resolvidos, apenas superados. Penso nisso toda vez que alguém me diz que não está pronto para estabelecer um limite. O que fará isso quando estiver curado o suficiente, confiante o suficiente, quando tiver resolvido tudo? Jung está lhe dizendo que esse dia pode nunca chegar, mas você pode superar a ferida de qualquer maneira. Você a supera toda vez que escolhe a si mesmo sem abandonar sua consciência. Toda vez que você diz não por amor, em vez de por medo. Toda vez que você permite que suas fronteiras existam não como muros, mas como definições, não como rejeição, mas como identidade. Porque é para isso que toda a obra de Jung apontava. Sua alma tem uma forma, ela tem uma textura particular, uma fome particular, uma maneira particular de se mover pelo mundo. E quando você vive sem limites, essa forma desmorona sob o peso das expectativas de todos os outros. Você se torna informe. Você se torna um espelho, refletindo apenas o que os outros precisam ver.
Mas quando você estabelece um limite, quando você diz com plena presença, aqui é onde eu estou e aqui é onde eu não estou, algo notável acontece. Você se torna legível para si mesmo, para as pessoas que são realmente capazes de te amar. E talvez, se você acredita nessas coisas para algo muito maior do que qualquer um de vocês, você deixa de ser tudo para todos. E você começa, talvez pela primeira vez, a ser algo para si mesmo. Isso não é egoísmo. Esse é o começo de uma alma. Se isso despertou algo em você, se abriu alguma brecha, não pare por aqui. Inscreva-se no Empire of the Mind e junte-se a uma comunidade que cansou de se limitar, de se apresentar de forma superficial e está pronta para fazer o verdadeiro trabalho interior. Cada vídeo que produzimos é pensado para lhe oferecer uma ferramenta, uma perspectiva junguiana, uma estrutura filosófica, uma nova maneira de se enxergar para que você possa construir uma vida interior poderosa o suficiente para transformar a sua vida exterior. Inscreva-se, compartilhe com alguém que precise e nos vemos no próximo vídeo, porque o império que estamos construindo não está lá fora. Ele começa aqui dentro.